Olá, queridos equipistas, que a paz e a graça de Deus esteja no coração de todos vocês. Aqui quem fala é o Padre Antoniel. Nós estamos fazendo um breve estudo sobre a Léxio Divina, a leitura orante da palavra. Dentro do ponto concreto de esforço, da escuta da palavra, nós devemos compreender que ouvir a palavra é reconhecer que Deus fala conosco. E dentro desse método da Léxio Divina, recordando o primeiro passo é a leitura, o segundo a meditação, o terceiro a oração e o quarto é a contemplação. Alguns acrescentam até o quinto, que seria a ação. Mas esse é o reflexo da vida de oração em nossa vida. É importante nós criarmos toda uma atmosfera, um ambiente propício para a leitura orante da palavra, e depois que nós lemos e relemos o texto, nós devemos permitir que esse texto fale para nós. O primeiro passo da leitura, ele é mais um reconhecimento contextual, decodificar, compreender, interpretar de certo modo aquilo que dentro da época em que o autor fala na Sagrada Escritura, de modo especial Jesus fala no Evangelho, para quem, por que ele fala aquilo e quem é o sujeito a quem ele fala, né? O receptor da sua mensagem. Na meditação, depois que a gente lê e relê, a gente pode fechar um pouco a Bíblia ou a liturgia, se nós estamos lendo como é proposto pelo próprio movimento das equipes de Nossa Senhora, o texto da liturgia do dia, o Evangelho do dia. Depois que nós lemos e relemos e entendemos aquilo que essa leitura bíblica nos quer falar, nós podemos fechar um pouco e meditar. Esse é o segundo passo da Léxio Divina, a meditação. Eu devo ruminar a palavra, eu devo deixar que ela fale para mim, a minha realidade. E para isso eu devo fazer, lembrando que a palavra ruminar é exatamente a ação que a vaca ou o boi faz, que ele tem dois estômagos. Quando ele se alimenta, ele engole rapidamente o seu alimento, o capim, e vai para um estômago que vai passar um tempo umedecendo aquele alimento. Depois ele retorna para a boca do animal e o animal rumina. Ele vai fazer todo um processo que depois é que ele vai novamente engolir, vai para o segundo estômago dele. Então, essa é uma alusão utilizada para a meditação na Léxio Divina para compreender que nós não podemos ler simplesmente um trecho, uma perícope, como nós chamamos, da Sagrada Escritura, de uma forma aleatória, rápida, sem aprofundamento. Nós devemos procurar mergulhar nesse mistério. Eu vou ler aqui para vocês algo que nos ensina o movimento quando se fala da meditação. Meditar é aprofundar a mensagem que você leu e descobrir o que Deus quer lhe comunicar. Você precisa trabalhar para isso, né? Nesse processo de ruminação. Fazer algum esforço para refletir, uma reflexão atenta e aprofundada sobre a leitura dentro da experiência diária de sua vida. É por isso que essa leitura ela deve ser diária, porque ela fala ao nosso cotidiano, à nossa experiência de vida, independente da leitura que a liturgia da igreja escolheu para você. Porque nós devemos ter o cuidado de não querer ler de forma aleatória. De repente abre a Bíblia e vai ler
um versículo, não é que seja proibido, mas para a leitura orante da palavra não é aconselhável. Eu vou escolher um texto dentro do contexto que ele foi escrito para melhor ser compreendido e não ter interpretações equivocadas. Então, é importante entender o que Deus fala para mim, porque Ele fala comigo hoje. A Léxio Divina, a leitura e a meditação me proporciona compreender exatamente isso. Deus, Ele fala para mim no meu contexto, na minha realidade. Então, que nós possamos seguir. Lembrando que esses dois primeiros passos, a leitura e a meditação, está na fase descendente, porque é Deus falando para o homem. E no próximo vídeo nós iremos concluir falando sobre a oração e a contemplação, o homem que fala para Deus.